Campo elétrico, dando continuidade ao seu curso de eletrostática. Classificação de forças. As forças podem ser classificadas em dois tipos. Forças de contato. Para haver força, os corpos devem estar em contato. Por exemplo, força de tração, atrito, normal, elástico. Mas existem também as forças de campo. Essa força existe mesmo que exista uma distância entre os corpos. Por exemplo, a força-peso, você já brincou com ímãs, então tem a força magnética. Existe também a força elétrica. Uma carga elétrica cria em todo o espaço um campo elétrico, onde existe uma interação com outra carga. Quanto menor a distância, mais intenso é este campo. Aqui eu tenho uma carga e aqui eu tenho esse campo aí criado. Você pode perceber que nos pontos mais próximos da carga, você tem uma interação maior. Essa interação vai diminuindo, até tender a zero lá no infinito. Se essa carga tiver um módulo maior, quer dizer que a interação nas proximidades dela também será maior. Como é que nós iremos definir o campo elétrico, calcular o campo elétrico? Aqui eu tenho essa carga que ela gera esse campo elétrico, esse campo de interações aí. Essa carga aí, ela está a uma certa distância. E existe uma força entre a carga 1, que é vermelha, e ela, que é a carga 2. Aqui eu tenho uma carga negativa. Você pode perceber que elas estão equidistantes. Então, a distância é a mesma, a força de interação é a mesma. Só que agora é uma força de atração e não de repulsão, já que você tem uma carga negativa e uma positiva. Essa carga verde, uma terceira carga, ela está mais próxima. Se ela está mais próxima, quer dizer que essa força é maior. Já essa carga rosa, ela está a uma distância muito grande. Essa distância está tendendo ao infinito. Se a distância tende ao infinito, nós já vimos no capítulo anterior, que a força vai ser muito pequenininha, que é uma força desprezível. Em cada ponto dessa região é definido o vetor campo elétrico. Força é igual a carga vezes o campo. Veja que aqui são grandezas vetoriais. Se a carga for positiva, quer dizer que força e campo possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Se a carga é negativa, força e campo têm direções iguais, mas sentidos opostos. A unidade do campo elétrico é o Newton por Coulomb. Se eu tiver um campo elétrico de uma carga pontiforme, como é que eu vou representar? A carga elétrica positiva, o campo elétrico ele é dito radial para fora, de afastamento. Já a carga elétrica negativa, ela é radial, só que para dentro. Essa é a diferença. Força, vale lembrar, que é o módulo da carga vezes o campo elétrico. Aqui eu inverti o lado, então Q vezes Z é igual a força. A força é a lei de Coulomb que você viu no capítulo anterior. A constante, módulo de uma carguinha de prova, D quadrado. Veja que essa carguinha está dos dois lados, então ela pode ser cancelada. Então, o campo elétrico em qualquer ponto pode ser calculado pela constante, vezes o módulo da carga, pela distância elevada ao quadrado. Se eu tiver uma distribuição, se eu tiver N cargas, aqui eu estou representando 3 cargas e eu quero calcular o campo elétrico no ponto P. A carga azul ela é negativa, então o campo elétrico dela tem a direção desta reta, que é a reta que une a carga ao ponto. Como ela é negativa, é de aproximação. A carga vermelha é positiva, é de afastamento. A verde também é positiva, é de afastamento. O campo elétrico resultante é a soma vetorial desses 3 vetores. E dá esse cara aí. Se você pegar e colocar este vetor nessa posição, este vetor atrás dele, você vai fazer a regra do polígono, né? Fazendo a regra do polígono, você chega nesse campo elétrico resultante. Linhas de força. A carga elétrica, ela gera esse campo. Então, o que acontece? Neste ponto, você tem a soma do campo elétrico criado pela carga 1 e criado pela carga 2. Como essa daqui é positiva, é de afastamento. Como é negativa, é de aproximação. Se você tiver uma carga, essa força será sempre tangente
a essa linha de força. Nessa minha representação, o módulo da carga 2 é maior do que o módulo da carga 1. Isso porque, do lado direito, nas proximidades da carga 2, existe maior densidade de linhas. Existe mais linhas entrando na carga 2 do que saindo da carga 1. Então, isso prova que o módulo da carga 2 é maior do que o módulo da carga 1. Se eu tiver duas cargas iguais, você vai ter essa configuração aí. Sendo que, se a carga 1 for igual à carga 2, o campo elétrico no ponto M, que é o ponto médio da carga que une as cargas, é nulo, já que é uma soma vetorial, os dois terão a mesma direção, a mesma intensidade, só que sentidos opostos. Campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme você vai encontrar quando você tiver duas placas paralelas eletrizadas com cargas de sinais opostos. Então aqui eu estou representando vários pontos aí, 4 pontos. Sendo que nesses 4 pontos o campo elétrico ele é uniforme. O que isso quer dizer? Na região entre as placas paralelas eletrizadas com cargas de sinais opostos, o campo elétrico possui em todos os pontos o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. É isso que você precisa conhecer de campo elétrico. Até a próxima.